deve ter sido bem solitário para você. Foi. Mas ao mesmo tempo foi muito bom. O que eu tenho memórias hoje, Amadureceu. afetivas do futebol, era assim, são dos amigos. Sempre deixe portas abertas por onde você passar. Porque você não sabe, o mundo dá volta. E ele gira rápido. Um dia você tá aqui, outro você tá aqui. Outro você tá aqui, outro você tá aqui. E, sempre deixe portas abertas. Está no ar mais um meu, o seu, o nosso Iracast. Iracast voando até você e a nossa bagagem é a sua história. Quer saber de histórias top? Legal? Segue aí no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou estar deixando o link para vocês vão acompanhando tudo, meu povo. Ali tem muitas histórias incríveis, sensacionais, como a que vai ser contada hoje. O meu convidado é pra lá de especial. É isso mesmo. Quer saber mais sobre redes sociais? Aprender dicas incríveis? Ele vai deixar para nós. Mas antes eu quero conhecer toda a história desse cara. Vamos extrair o que é melhor dele hoje aqui no Iracast. Bem-vindo aos estúdios do Iracast, Renan Poderoso! Ô, delícia tá aqui. E aí? Obrigado pelo convite. Já tô aqui, ó. Já tá aquecendo aí as turbinas. Primeiro, muito obrigado e um prazer enorme de estar aqui, de estar podendo contribuir um pouco com você que está assistindo, e poder falar um pouco da nossa história e, se Deus permitir, que atinja cada um naquilo que tem que ser atingido, e se a gente puder ajudar, a gente só vive pra isso. Ei, Renan, você sempre foi... Você tem um cara de boa pinta, você é aquele cara legalzão. Sempre foi assim. Cara boa praça. Como que era quando você era criança, lá no meio dos seus primos, da galera? Conta aí pra nós. Eu sempre fui assim, eu sempre fui autoestima. Quietinho. Tem aquele cara que vê o copo meio vazio e o outro que vê o copo meio cheio. Fala aí, copo meio vazio. Cadê seu copo? Cadê o copo que estava aqui? A Fran tá tomando ali, mas rapaz, tá tudo certo. Nossas comissárias aqui, gente, nosso serviço de bordo é fantástico. Aí, ó. Então, eu sempre fui o cara, Iraci, que viu o copo meio cheio, né? Acho que é dom de Deus isso. E também aprendido. Tudo é aprendido, né? Eu acredito muito no ensino e quando tá lá na incubadora, ninguém nasce. Olha lá, aquele vai ser um piloto, aquele vai ser um estrategista, aquele vai ser um jogador de futebol, aquele vai ser fulano de tal. Não, eu acredito que tudo dá para aprender. Tem gente que tem dom para certas coisas, tem gente que tem o dom da comunicação, e se você lapidar, você vai melhorando, você fica melhor. E tem gente que tem outros variados tipos de dons. Então, acho que se você quiser, você pode. Uau, sensacional. Mas conta pra mim hoje. Oi, Renan, você hoje... a gente se encontrou aqui por Alphaville, São Paulo, mas nem sempre foi assim, né? Eu sei que você tem uma trajetória aí que a gente já meio que sondou, mas a gente não sabe tudo. Então eu quero que você me conte aí. De onde você vem? Como que você chegou até aqui? Fala pra gente aí. Eu sou aqui de pertinho, do interior de São José dos Campos. Você é paulista mesmo? Sou paulista. Oh! Sou de São José dos Campos, né? Nasci lá. Eu pensei que você era do Nordeste. Não, é que eu joguei futebol e depois eu acabei morando lá. Foi? Muito tempo. Eu morei em 8 capitais e mais de 20 cidades, Iraci. E a maior parte da minha carreira... Você foi jogador profissional? Profissional durante 11 anos. E qual time você jogou? Os mais conhecidos foram Portuguesa, Maringá, São Caetano, nas categorias de base. Joguei no Resende do Rio, joguei em alguns outros times do Rio. Sou vice-campeão carioca da primeira divisão, sou campeão da carioca da segunda divisão. Joguei Série C, Série D, rapaz? Copa do Brasil. Uau, Renan, que top! E a maior parte da minha carreira foi no Nordeste. É mesmo? Uau, eu não sabia dessa parte, viu, Renan? Eu não sabia, legal. E quando que você descobriu que você queria ser jogador de futebol? Desde pequeno. Tem uma foto minha que conta que eu tinha 3 anos de idade e a minha avó fala que eu falava frangueiro, que eu queria ser goleiro. Aí eu falava bife. Quando eu falhava, eu associava o frangueiro de tomar um frango com carne. Aí eu falava bife. Então, desde essa época, eu
eu tenho essa aptidão, assim, sempre tive na escola essa aptidão para esporte. Eu sempre fui muito bom em esportes. E o que deixava meu coração, assim, feliz e queimava, tanto que meu Instagram até hoje fala sobre futebol. Então é a mensagem que eu tenho. E hoje eu levo essa mensagem tanto para o lado pessoal, o lado motivacional e também eu levo muito a palavra de Deus. A gente tinha um projeto quando eu morava em Recife, na verdade o Albérico, um abraço para o Albérico, que foi goleiro dos 3 grandes lá do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, na igreja presbiteriana, onde é atletas cristãos. Então a gente pegava dos clubes ali de Recife e fazia essas reuniões para poder ensinar, porque imagina um garoto com 16, 17 anos de idade que ganha seus R$ 300 de ajuda de custo e depois de um mês ou 2 ele tá ganhando 50, 100 mil reais. Você chegou a ganhar isso? Não, eu não. Eu não cheguei a ganhar Uau! isso. Mas o futebol, ele acontece Sim, isso. sim. E aí a gente Qual tem, foi o seu maior salário que você ganhou como jogador? cerca de 20 mil reais. Caramba. E o que te levou a sair? Por que você não tá mais hoje no futebol? Uma vez que Hoje, você é por apaixonado. conta financeiramente. Muita gente tem medo de contar ou fala, não, foi lesão. Apesar de eu ter já 3 lesões, eu tenho artrose no joelho direito porque eu tenho 3 cirurgias nele. E foi financeiramente, Iraci. Não conseguiu manter ali o Não, custo. os meus 2 últimos anos dentro do futebol foram, assim, anos bem difíceis, onde de 24 meses eu trabalhei por volta de 18 a 20 meses e recebi só 2. E esses 2, tipo, um salário Ah, mínimo. então quer dizer que a situação financeira não foi sua, foi do Não. clube que não te pagou. Exato. É, porque se não tem dinheiro, você não vai ficar trabalhando. E assim, 80 ou 90% do futebol hoje é um dado muito interessante. 5% ganham acima de 5 mil reais. Dos atletas profissionais que estão empregados. Imagina os que estão desempregados. É muito... A gente vê muito Vinícius Júnior, Neymar, e eles merecem realmente ganhar o que ganham. Por quê? Porque o que eles geram é muito alto. Mas Nossa. a grande massa e a grande parte dos atletas, dos jogadores, não é essa a realidade. Isso é frustrante, Renan. Não é, porque é muito bom. Hoje, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei, mas assim, a bagagem que eu trouxe do futebol na vida hoje, você não tem noção como me ajuda. Iraci, só o fato de ler pessoas, porque a gente morava era com 20 ou 30 pessoas, então era pessoas do Brasil e do mundo inteiro que eu já morei, e às vezes uma casa com 4, 5 quartos com 30 pessoas, então a gente tem que saber quem é quem. Nossa. Então você dorme numa beliche, às vezes, com um cara que você não sabe de onde é. Tem um fato importante, eu não vou contar o clube, nem o nome da pessoa, mas hoje Sim. ele é meu amigo pessoal, um cara de Deus, hoje continua jogando, tá nos Emirados Árabes. E assim, ele chegou e falou assim, Renan, eu nem gosto tanto do futebol. Isso a gente se conhecendo 2 semanas depois. E eu sou um menino criado no prédio, de família, sempre estudei escola particular, graças a Deus. As condições não eram as melhores da minha família, mas também não eram as piores. Eu sempre fui um cara mediano, com pai, mamãe trabalhadora, que sempre fez de tudo por mim. Filho único, então ficou mais fácil de poder proporcionar para mim esse tipo de situação. Uhum. E, cara, eu me deparo com essa pessoa olhando pra mim e falando, sabe por que eu tô aqui? Eu falei, mas por que você joga bola? Porque eu tô aqui e tem coisas que eu passo aqui que minha família não sabe. Nossa. Ele roubava carros no Maracanã, no entorno do Maracanã, e tava ali pra poder despistar a polícia que já tava de olho nele. E dormia na mesma beliche que eu. Então eu sofri o bullying ao contrário. Porque eu era o Mauricinho, eu era o loirinho, eu era o branquinho. Garoto de apartamento. De apartamento. Nutella. Tudo isso aí, ó. E eu tirei de letra. Só que o que acontece, Iraci? Quando você tem um sonho e você persiste nele, acredita, você vai sofrer no começo. Depois as pessoas, elas vão te olhar com outros olhos e vão, no mínimo, minimamente te respeitar. E depois desse respeito,
elas vão começar a falar, nossa, como que eu faço para ser assim? Foi Ou, desse jeito. ou então dizer, nossa, eu sempre te admirei, sempre achei que você ia longe, você tinha uma luz que brilhava, eu sabia, suspeitei desde o princípio. Foi desse jeito, assim, comigo não foi diferente. E quando você ouviu ele falar isso pra você, você ficou como? Você falou... Eu fiquei em choque, assim, eu tinha na época 17 anos. Porque eu saí de casa para jogar com 16 anos de idade, então eu saí muito novo. Nossa! Eu saí muito novo de casa. Então eu tenho uma bagagem, uma Então experiência. esse momento de você com 16 anos e mora fora e também sempre acostumado a ter sua mãe por perto, seu pai por perto, deve ter sido bem solitário para você. Foi. Mas ao mesmo tempo foi muito bom. O que eu tenho memórias Amadureceu. hoje, afetivas do futebol, era assim, são dos amigos. Sempre deixe portas abertas por onde você passar. Porque você não sabe, o mundo dá volta. E ele gira rápido. Um dia você tá aqui, outro você tá aqui. Outro você tá aqui, outro você tá aqui. E, sempre deixe portas abertas. Putz, um baita corte. Um baita corte. Foi bom o corte. Esse vai ficar top, não vai, Beca? Uau. É por isso que eu gosto de estar aqui, né, apresentando, porque a gente fala um bocado de coisa aqui, dá umas risadas, né? É muito top, né? Porque ficar muito sério também na gravação não dá muito certo, não, né? Não dá muito certo. Renan, qual foi a sua pior experiência no futebol? A minha pior experiência do futebol, também não vou contar o clube, mas Você é muito ética, né? Tem que ser, tem sabe? Tem que ser, né? Tem que ser, porque depois se as pessoas associarem, elas conseguem Você achar. acabou de dizer, né? Deixa a porta aberta, já pensou que numa dessas você fecha, né? Eu falo o nome quando é bom. Quando não é, eu não falo nome nem clube. Olha essa dica aí, vai pegando isso aí. Coisas ruins você não dá o nome, né, Renan? Só diz o milagre, o santo não. E a coisa ruim é legal porque é assim, ela tem que ser uma mola pra você bater nela e subir. Só que pra mim não foi. Foi uma situação onde me chamaram pra ir pra um grande clube do Brasil e eu achei que estavam me chamando por conta do meu potencial futebolístico. E aí, uma determinada pessoa chegou e falou assim, olha, você é um cara muito legal, muito bonito e tudo mais, e o contrato na mesa. 3 anos de contrato, ia mudar a vida e a história, assim, a minha história e a história de outras, da minha família toda. Só que tinha que fazer uma coisa que eu não era de acordo. Meu Deus! Que falou, olha, fulano de tal, diretor X gostou de você e você tem que fazer tal coisa. Trabalho sujo, um exemplo. E eu falei assim, olha, se você um dia me ver, se eu chegar lá, você pode ter certeza que foi pura esforço, talento, Deus, mas disso você nunca vai ter de mim. E o que era para ser o melhor dia da minha vida no futebol acabou sendo a pior experiência e o pior dia. Por que, Iraci? A partir do momento, isso foi em 2011, e eu joguei até 2018. Todas as vezes que eu entrava em campo, quer seja no banco ou titular, eu pensava, olha só, um bloqueio, ele me bloqueou de uma maneira que você não tem noção. Eu falava assim, será que eu tô jogando hoje pela minha beleza, porque talvez eu me comunico, eu falo bem, e as pessoas gostam de mim? Ou será que eu tô jogando hoje por algo que eu não sei? Nossa! Acabou praticamente com a minha carreira. Isso em 2011. Então, deixa eu ver se eu entendi, assim, você deu... Como o cara falou, você era bonito, jovem, o cara queria que você se relacionasse com ele afetivamente, amorosamente. Uma pessoa casada, com 2 filhos na época, não sei mas que hoje, gostava do sexo oposto. Também. Isso acontece. E eu não denunciei e tal. Ele falou, e fui ameaçado ainda. Se você denunciar, se você falar, você é ameaçado de morte, assim. Eu vou te matar. Nossa, essa foi cruel, Renan. Gente grande, tá? Time muito grande. E você, agora, a partir de então, você agora começa a sentir um receio no teu corpo, tu começa a tipo, digamos, já não tira, se talvez, não, já não tirava. Eu acho que na vida tudo é confiança.
Você jogava sem camisa algum tempo, né, no meio do povo ali, não? Não, mas é porque, sei lá, eu sempre fui essa pessoa, dessa energia de oi, tudo bom, Sim. tal. Sempre chamei atenção sem querer chamar atenção. E sempre falei com todo mundo, eu falo com o faxineiro até o presidente da mesma forma. Uhum. Então eu não mudo. E isso eu acho que, de certa forma, atrai as pessoas. Atrai porque eu sinto isso. Hoje eu já não sinto mais tanto, mas eu já senti muito. Tem lugares que eu sinto muito isso. Tipo, você chegar e falar, oi, tudo bem? Dar um abraço, o jeito que você já me conhece. Sim. E isso acaba dando margem, às vezes, para a pessoa achar que você tá dando mole para aquela pessoa. Exato. A pessoa não entende que aquilo ali é um jeito de você cumprimentar. E isso acaba realmente atrapalhando a gente. E outra coisa, Renan, é que às vezes a pessoa ela tá tão carente, que ela confunde, entende? Ela quer grudar em você. É porque você foi carinhosa, você foi atenciosa, você foi gentil com aquela pessoa e deu uma atenção, falou de uma maneira que nunca as pessoas falam, aquela pessoa ela acaba grudando em você e achando que você... É muito louco isso, gente. Não, é doido. Então, Sim, mas aí continua. Não, eu sempre tive esse jeito, então... As pessoas achavam que eu era muito vulnerável também, que eu poderia ceder. Entendeu? Só que é isso que eu falo. Quando você tem princípios, você não é levado por qualquer vento de qualquer coisa. Entende? Então, quando você tem primeiro a Deus ali no topo da sua vida, e depois você tem os seus princípios que você foi ensinado desde pequeno, e depois você tem os princípios que você aprendeu com o decorrer da vida, você com certeza vai longe. Pode demorar. E às vezes demora. Muito. Mas você chega. Pode ter certeza que você chega. Chega sim. E isso, Renan, não acontece. É engraçado, até no mundo do futebol, né? A gente ouve muito falar disso no mundo dos filmes, de Hollywood, das novelas. Hoje a gente está vendo, está em alta, muitas pessoas falando sobre isso, que para conseguir o sucesso, para conseguir ser protagonista, tem que fazer isso, aquilo, outro. Recentemente estourou o caso daquele ator, né? Daquele cara que... Pediri? Sim, né? A pessoa aí que fazia. Então, a vida daquele cara ali era uma verdadeira loucura. E o que ele fazia. Então, hoje as pessoas já estão contando todas as maldades, todas as barbaridades. Sim. E a TV, a tela, ali as câmeras, elas escondem muita coisa. Sim. Escondem muita coisa. Graças a Deus, porque hoje nós temos a internet. Hoje melhorou tudo. Tudo, né? Também. Porque antes, para você ser famoso, ser reconhecido, você tinha que entrar por esse viés. Não necessariamente. Não, eu digo assim, tinha que ir pra TV, TV. Tá, eu tô falando só de querer aparecer, era obrigatoriamente você ir pra TV. Isso. E muitos chegavam lá com um sonho, mas quando chegavam na porta, tem isso aqui, tem essa seleção. Você só entra se passar por esse desafio. Tem certo pedágio. Tem um pedágio, senão você volta daqui mesmo, entendeu? E hoje, se você tem um bom trabalho, você tem uma beleza, você tem uma mensagem, você consegue fazer isso, que é o caso que hoje vocês fazem, você e a Fran, que é um trabalho muito lindo aí, estão divulgando pessoas importantes e não precisa passar por essas coisas para poder estar na mídia hoje. É verdade. Nossa, assim... Por isso que eu falo, sabe, Iraci? E eu tive um encontro com Deus. Na verdade, Deus teve um encontro comigo, porque eu que estava perdido. Ele é que vem ao nosso encontro. Eu acho que o homem, ele só é capaz de levar a palavra até o ouvido. E do ouvido para o coração é só o Espírito Santo. Então ninguém tem o poder de converter, assim penso eu, converter ninguém. Quem converte é Deus, mas a gente tem a obrigação de levar a palavra de Deus até o ouvido de qualquer pessoa. É porque está escrito também, né, Renan? Se não me engano, lá em Isaías, que ele diz que o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não tem... Como ouvirão se não tem quem pregue? Exato. Entendeu? Então, como que eles vão crer se eles não ouviram? Às vezes você quer que uma pessoa creia em algo que ela não ouviu, que ela nunca ouviu falar.
Não tem como. Né? Recentemente eu te mostrei, eu falei uma história pra você, você disse, eu não sei quem é. Entende? E aí eu falei assim, olha na foto. Aí você vai associar, ou seja, nunca você vai saber da história, eu só te contando. Você tem que ver, tem que ouvir alguma coisa. É verdade. Então é preciso crer, a gente tem que... Por que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas? Para que elas creiam. Então, quando nós começamos a falar, elas começam a associar, aí cumpre o versículo. Aí o Espírito Santo vem, faz a obra e acabou. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E Jó, ele vai dizer o quê? Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos, porque as pessoas têm gente que crê só porque ouve falar. Mas ontem eu falei sobre isso. Diferente você conhecer de experiência, exatamente, né? Da gente aqui, ó, tocar, dar abraço, um beijo, andar junto. Jó, ele fala isso, eu te conhecia só de ouvir falar, ou seja, as pessoas falava-se, que é o que a gente está vivendo muito hoje. Isso. Hoje, ser evangélico virou moda. Hoje virou. Entendeu? Usar a palavra no evento, usar não sei o quê, uma oração, louvor, virou moda. De verdade. Agora, só que o católico nominal antigamente, né? Se é o que a pessoa não quer para lugar nenhum, não, eu sou católico, não é? Isso. Aí agora, como ele já crê no batismo do Espírito Santo, já é a católica renovada. Uma coisa assim. Então vai ficando isso. Então, falar de Jesus, falar que crê é uma coisa. Mas quando você, como diz ele, hoje os meus olhos te veem, ou seja, hoje eu tive uma intimidade. Sim. E eu falei ontem no QGR com o Danilo, que Pedro, naquele dia da pesca maravilhosa, Pedro andava com Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas no momento que Jesus faz um milagre da multiplicação daquele monte de peixe, que Pedro vê aquele mundaréu de peixe ali naquele coisa, como ele diz, eu passei a noite inteira pescando e nada peguei, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede, e acontece aquela multiplicação, aquele milagre, ele fala o que para Jesus? Afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Entendeu? Ele olhou e falou, quem que é esse homem? Sim. Ou seja, ele estava andando com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Não conhecia ainda. E aí, outra coisa que também veio, pegando o gancho, que ali tinha muitos barcos. Sim. E Jesus escolhe qual barco. E aí entra o que você falou. Não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Antes de nós ver Jesus, ele já nos viu. Jesus escolhe o barco de Pedro. É isso. Porque ele olhou e falou assim, ele é o Renan, eu vou escolher ele. Entende? Então, Pedro, ele fala assim, afasta-te de mim. Então, a partir daquele momento, ele percebeu que Jesus não era um qualquer, não era só um ser humano naquele momento. Ele era realmente alguém muito mais poderoso. E foi assim, Iraci, desse jeito e de uma maneira muito inusitada que ele me salvou. Como? Eu estava num time no Ferroviário do Cabo, em Pernambuco, jogando a 2ª divisão, e tinha alguns clubes na época interessados em mim. E acho que era o 7º ou 8º jogo na época. E todos eu tinha sido titular. E aí, nesse dia parece que uma pessoa me vê para poder ir para um clube maior. E pensa num dia que deu tudo errado. Eu perdi a chave do hotel que eu morava. Eu cheguei atrasado. Eu não joguei. Eu cheguei no vestiário, arranquei a chuteira, liguei o chuveiro, taquei a chuteira assim na parede. Eu comecei a esmurrar a porta dos banheiros ali do vestiário. Uma coisa que eu nunca tinha... Não era do meu feitio fazer isso. Surtou. Naquele momento ali, uma ira muito grande, assim, tomou conta mesmo de mim. Tudo deu errado. Eu perdi a minha carteira, já tinha perdido a chave do hotel. Nossa! Foi horrível. Perdi o ônibus. E aí o campo era assim, subia e tinha uma BR. Eu tava numa parada de ônibus para pegar um ônibus circular para poder ir embora com mais 2 amigos que a gente ficou. E o ônibus foi embora, achou que a gente já tinha ido, porque é normal, depois do jogo, cada um às vezes ou pega seu carro, ou vai de carona com um empresário, com alguém, e cada um toma o seu rumo, e o ônibus não espera mesmo. Tomou banho, ele esperou ali a coletiva e tal, e tchau, e sai.
E nisso eu, meu Deus do céu, aí comecei a cair em mim quando eu tava na BR. Falei, meu Deus, que dia horrível, o que vai ser de mim? Nunca mais vou ser nada. Sabe aquele dia assim, que às vezes você tem também? Passou de carro o auxiliar técnico, missionário Carvalho. Beijo no coração, irmão. Tamo junto. Olha o que esse cara fez. Parou o carro, falou, vocês estão indo pra onde? Pra Recife, pra Boa Viagem e tal. Não, vamos lá que eu deixo vocês. E louvando. Meu irmão, eu tava com ódio, com raiva. Tudo que eu queria menos ouvir era louvor naquele momento. Porque eu não conhecia Deus. Meu Deus. E ele louvando a Deus. Quando ele recebe uma ligação no meio da BR, Iraci, ele falou assim, quem é minha filha? Saiu da UTI. Aí a gente, todo mundo, opa, meu problema não é grande demais. Sabe quando você desliga do seu, para e dá atenção para algo maior? Nossa. E ele com a filha na UTI cantando. E na semana inteira, ele já tava acho que 3 dias, a menina dele tava na UTI, e a semana inteira ele bem no treino, ele não deixou transparecer. Deus, quando ele age, ele age. E ele usou essa menina, que eu não conheço, mas louva a Deus pela vida dela. Tinha eu e mais 2 dentro do carro. Ele chegou e começou a chorar. A gente falou, meu Deus. Ou é bom, muito bom, ou é muito ruim. E foi muito bom. Os médicos disseram que a filha dele tinha saído da UTI. Uau. Que o milagre tinha acontecido porque eles tinham dado X horas de vida para ela. Meu Deus. Tava muito sério, não sei o que era. E aí ele começou a louvar mais a Deus ainda e nós também. E aí o mover do Espírito foi tão grande que naquele momento ele chegou e falou assim, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês querem saber mais de Cristo? Vocês querem aceitar a Cristo? Eu falei assim, sim. E os outros 2, sim. Nossa. Ele parou o carro na rua. Uau. Fez oração por nós. Uau. 2012. E Uau. até hoje, Deus nunca me abandonou. Uau. Nunca, mas em nenhum momento. Uau. Nenhum momento. E nenhum dia ele me deixou. Então, assim que ele foi trabalhando e aos pouquinhos, assim, na minha vida. E acabou que em 2018 eu saí do futebol, fui empreender, tinha um outro relacionamento, fui casado e acabei separando. E Deus aos poucos, aí a vida girou, fui trabalhar em concessionária de carro, vendendo carro. A gente implantou a Fiat lá em Olinda. Tive o privilégio de poder trabalhar na Fiat, na Jeep, na Land Rover, na Mercedes. E foi algo muito bacana, que eu carrego hoje comigo também sobre vendas. Tudo que eu praticamente aprendi de vendas, eu aprendi dessas grandes marcas. Uau. E voltei para São José. Eu estava pensando, Iraci, depois de tudo ter acontecido na minha vida, porque é diferente você estar embaixo, depois você vir para cima. É fácil. Mas quando você já não tive lá em cima, mas quando você já sentiu o gostinho de certas coisas e depois você cair. Quando eu voltei há 3 anos e meio atrás, eu estava com o currículo pronto entregando para ser estoquista de supermercado, sem desmerecer. Putz. Mas eu não sabia o que fazer. Eu achava que eu não podia fazer mais nada. Nossa, mãe. Foi quando Deus me apresentou essa mulher incrível que é a Fran. Aê! Aí Graças usou a a Deus. vida dos meus tios, que a gente sempre fala deles. E desde então, a Fran já falou num outro episódio como que a gente veio parar aqui. E também o Careca e a Isabela. Quando a gente bateu na porta deles, eles falaram, caraca, vocês fazem negócio, vocês são doidos igual a gente. Uau! Vocês fazem esses vídeos muito diferentes e tal. Vamos seguir junto? Vamos. E assim, eles abriram muitas portas pra gente. E tem aberto até hoje. Uau! Até hoje. Isso é sensacional, Renan. Então, eu acho que assim, a ingratidão é a pior coisa. Ou a pior virtude que alguém pode não ter. Mas a gratidão, eu acho que é uma das melhores coisas que alguém pode ter. Principalmente quando, assim, a gente tem... Se falasse cada pessoa que passou nas nossas vidas ajudando,
A gente ia ficar aqui sei lá, umas 10 horas. Mas o que acontece? Tem pessoas que realmente são chaves de Deus na sua vida, que realmente mudam a sua história. Uau! E eles isso foram mesmo. umas delas. A gratidão, ela gera multiplicação. Né? Pode anotar isso aí. Gratidão gera multiplicação. Porque quando você dá uma coisa para alguém, que a pessoa fica tão feliz, você se sente tão mais feliz com aquela pessoa que você quer dar de novo para você sentir aquilo, porque o teu cérebro se acostuma com aquilo. É isso. Por isso que está escrito que é melhor dar do que receber. É verdade. Porque quando você dá, você é senhor. Entende? Só dá quem tem. É verdade. Putz. Entendeu? Só dá quem tem. Então, quando alguém, por isso que está escrito, que quando alguém te pedir algo, dá. Entendeu? Porque você tem. Se tu tiver, dá. Entende? Então, quando uma pessoa ela chega para você, ela fala assim, me ajuda, tu tá no lugar de ajudador e ela tá no lugar de quem tá precisando da ajuda. Sim. Então, é importante isso. E é bíblico. E aí ele fala assim, a pessoa tá te vendo como senhor, como dono, como alguém que tem. Sim. E aquela pessoa, ela tá mais humilhada, ela tá mais humilde ali para você. Então, é muito louco isso. E é muito legal como às vezes assim, uma instrução pode mudar a vida de alguém. Uma instrução. Uma palavra, uma fala, uma ideia pode mudar a vida de alguém. Pode. Uma ideia. Pode. Então, quando a gente fala de estar falando, nós não sabemos quantas pessoas serão transformadas através da tua história, através da minha. Também não é problema nosso. O problema nosso é fazer isso aqui. É falar. É contar a tua história. Talvez tenha jogadores de futebol que estejam passando por onde você passou. É verdade. Por que você passou? Entende? Quantos jovens sonhadores estão hoje num quarto, saíram das suas casas, estão na expectativa de crescer? Sim. Quantos vão receber uma proposta indecente como você recebeu? É verdade. E quantos vão ceder? Oh. Porque não tem princípio, porque não acham que não vão ser capazes, porque não querem... Não tem uma instrução. Não tem uma instrução, porque querem a fama a qualquer custo. É. Entende? Então, a gente está vivendo nesse mundo e a gente precisa disso. Então, para que Deus proporcionou hoje nós estarmos aqui? Porque alguém precisa conhecer a tua história. Verdade. Em quantos podcasts você já contou isso? Em quantos lugares você abriu isso? Isso aqui é lugar. Primeira vez. Bem-vindo ao novo, bem-vindo ao primeiro. É isso, Renan. A gente precisa fazer e falar coisas novas. É isso. Viver coisas porque as pessoas estão cansadas Iraci vendeu bombom, aquela história. O que é a verdadeira essência? O que é verdadeira? Elas querem saber aquilo que eu nunca falei, aquilo que realmente eu queria esconder. Sim. Entendeu? Quem é o Renan, que está em Alphaville, com a Fran, que é isso, que é aquilo outro, que veio, que isso. O que realmente vai mudar, isso é lindo, é maravilhoso, mas essa história lá que ninguém sabia, mas você viveu. E vai chegar no ouvido de alguém. Isso pode salvar a vida de alguém. É verdade. Entende? Alguém que um dia vai ter um dia mau. Você teve um dia mau. Sim. Entende? Um dia que tudo deu errado. E de repente, anos maus. Demorou muito para desconstruir isso dentro de mim. Olha isso. Porque eu carreguei até 2018 isso. Entrando nos gramados, achando que eu tava ali não pela habilidade técnica, mas sim por qualquer outra coisa. Talvez alguém tivesse te dando essa corda, alguém tivesse para depois te puxar, pegar a conta, vem cá, vamos prestar conta. Tu só jogou por causa disso? Isso. É um sentimento terrível, meu irmão. Parabéns pela coragem de falar, parabéns por abrir o coração. E é isso, deixa o rio fluir. Tem que deixar o rio fluir, Renan. É verdade. A gente tem que contar a história, a gente precisa falar para as pessoas, porque isso vai salvar vidas. Outra coisa que eu notei é que você jogou futebol e tudo, mas você não tem tatuagem, né? Porque geralmente os caras, quando começam a jogar futebol, você tatua logo. Vira um gibi, né? A gente fala, virou um gibi, pô. Já começa a tatuar aí, isso é muito raro. Me conta aí, por que você nunca fez? Eu sempre tive, assim, algumas pessoas de... Primeiro, instrução da minha família. Eu nunca dei valor para o que minha mãe falou. Ela sempre me educou muito bem. Quando eu saí de casa, eu comecei... Poxa, minha mãe tinha razão. Entendeu? Eu só fui dar valor com 16 para 17 anos quando eu saí de casa. Então, você que está me ouvindo, que não saiu de casa, que acha que seu pai, sua avó, sua mãe, seu avô... fala besteira pra você, pode ter certeza que eles já viram e viveram coisas que você ainda não viu nem viveu.
Por isso você deve pelo menos escutar. Pergunta. As perguntas elas mudam o mundo. Se você fizer uma ou duas perguntas para você mesmo, por que minha avó, por que minha mãe, por que meu avô, por que o meu pai tá falando isso para mim? Eles querem mesmo o meu mal? Ou a vida deles, que a gente viveu esses 10, 15, 20, 30 anos, prova que eles não querem o meu mal. Então, se você tem essa prova, esse tempo, você tem que pelo menos se perguntar e pensar: será que eles estão realmente querendo o meu mal ou não? Uau, é isso aí. Fazer pergunta muda o mundo. Olha isso, gente. É muito isso, muito louco isso. Uau. E aí a sua mãe lhe instruiu, Me instruiu e... falou pra você, Renan, não faça tatuagem. E eu sempre tive medo também de agulha e eu comecei a olhar e observar a carreira do Cristiano Ronaldo. Por isso que é importante você ter pessoas que você olha e admira num determinado momento que vão fazer você agregar. E eu achei muito interessante. Cristiano por que Ronaldo, que ele não fez. Kaká. Kaká, na época o Kaká. O Davi Luiz tem tatuagem? Porque o Davi Luiz também tem cara de anjo. Mas eu acho que ele tem. É. Eu acredito que sim. Pode ser, salvo engano, eu esteja errado. Só sei mas que o Kaká e o Cristiano não tem. não tem. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo, na época, ele queria fazer doação de sangue, tá? Queria doar sangue e tem um período que não pode doar sangue por conta da tatuagem. Nossa. Então, em prol do outro. Hoje, a gente vê a maioria dos grandes players com que a gente trabalha, que eles pensam, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo do Careca, que a gente já falou aqui, do Careca da Isabela, que eles têm muitas pessoas abaixo deles, assim, trabalhando para eles. Hoje, talvez, a motivação maior deles não é eles. Claro que é a família deles, mas sim o tanto de gente que ele carrega, o tanto de exemplo que ele dá. Então, um exemplo, Cristiano Ronaldo. Ele sabe o tanto de gente que segue e o tanto de gente que ele tem nas costas. Porque carrega uma multidão. Carrega tem uma muito multidão. fã. Então, qualquer coisa dele, qualquer pequena movimentação, movimenta grandes pessoas e muitas pessoas, uma massa muito grande. Então, eles têm esse cuidado e a gente hoje consegue ver e identificar com muito mais clareza. Uau, e aí você resolveu não fazer. Parabéns, né? Parabéns. Renan, nós já falamos da pior coisa que te aconteceu no futebol. Como foi a tua infância? Como foi o Renan criança? Foi uma infância muito boa, Iraci. Foi uma infância, assim, que eu guardo, assim, no coração com muito amor. Tenho só lembranças boas. E se eu puder proporcionar 50% para os meus futuros filhos, já vai ser muito bom. Porque, futuros filhos! Eita, aí, Fran! Te prepara, não é só um, não. Futuros. A gente pretende ter 3, 4 aí. Eita, Glória, aí sim. Tem que trabalhar muito, né, Iraci? Né? Fazer muito vídeo, estratégia pra caramba. Ajuda a divulgar nosso trabalho, porque, olha, tem é mais fácil divulgar com os meninozinhos quando tiver nascido. Você vai fazer assim, ó. Pessoal, me contratem e todo o dinheiro será investido para minha ONG. O nome da minha ONG é Criança Esperando. Gostei. Gostou do nome? Tá no livro aqui agora. Criança Esperando. É isso, Renan, que top. É muito bom quando alguém tem uma infância assim, tem... Seus pais são vivos ainda? São vivos, são separados. Separaram? Separaram. Salvo engano, eu tava com 15 para 16 anos, perto de eu sair de casa. Então eu tive uma infância, graças a Deus, assim... meu pai sempre trabalhou muito, sempre muito responsável, muito cuidadoso com isso. E minha mãe me deu uma educação, assim, impecável, que dificilmente a gente vê hoje em dia. A minha família também em si, com todos os problemas, os defeitos que todo mundo tem, porque nós somos humanos, todos nós temos problemas, mas de tudo, tanto a família do meu pai, a família da minha mãe, eu tive esse suporte, graças a Deus. Por isso que é importante você pensar
no que vai fazer, pensar em tudo, porque isso pode... a gente não sabe o poder, ou a semente, ou a potência que uma pessoa tem, tanto para mal quanto para bem. Nossa. Então, fica esse recado para você que faz as coisas meio loucamente, sem pensar, como eu já fiz antigamente, mas hoje eu sou um cara mais ajuizado e você pode ter uma semente na mão que você não sabe se ela vai virar uma potência pro mal ou uma potência pro bem. Qual foi a coisa mais louca que você fez? Mais louca, eu acho que é assim, sair com amigos na época e pode parecer bobeira, só que a gente não sabe esse resultado se Deus não tivesse intervido. Eu nunca bebi, nunca usei droga por conta do trabalho, sempre olhando o Cristiano Ronaldo, então eu nunca fiz esse tipo de coisa. Só que eu era mais louco que os loucos, porque eu saía de quarta a domingo, teve uma época da minha vida, durante uns 3 anos, e os amigos bêbados, e eu não era o piloto, o motorista que eu deveria ser. Meu Deus do céu. E a brincadeira era passar no sinal vermelho. 2, 3 horas da manhã. Já pensou em assim? E aí, nessa hora que eu pedia pra Deus, mesmo sem ele me alcançar, mas era no momento que eu tinha mais fé, era nessa hora. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo doido, bêbado, ou drogado, ou bêbado mesmo. E eu, o único são. E o que você tava fazendo lá? Não sei. E eu jurava. Eu deitava pra dormir e falava, meu Deus, muito obrigado. Amanhã eu não vou. Juro por Deus. No outro dia eu tava lá. Necessidade de aprovação, bloqueio com a autoimagem, Pra ser medo da aceito. rejeição. Pra ser aceito. Pra ser aceito. Pra ser aceito. Porque eu achava que eu era o bonitão. Então essa lesão, a primeira que eu tive, foi maravilhosa. Na época eu me revoltei. Porque eu tava apalavrado com o Vasco da Gama. Na época. E eu me revoltei demais. Mas hoje eu agradeço demais a Deus. Porque senão, ou era pra eu não estar vivo, ou era pra ser uma bomba ao contrário, pô. Meu Deus do céu. Porque eu achava que eu era o dono do mundo. Mas não sou nada. Então vamos dar um recado aqui. Olha, você que tem medo da rejeição, faz de tudo para pertencer. Olha o que o Renan tá falando aqui. Ele não bebia, ele não usava droga, ele não fazia parte daquilo ali, mas só para fazer parte, para estar ali no meio do rolê, para ser aceito pelos colegas. Colocou a vida dele em risco. E de outros, né? Você não precisa da aprovação de ninguém. O teu Pai Celestial, ele já te aprovou. Para de querer estar nos lugares que você sente que você não é pertencente. Procura a tua turma. Existe uma turma para você. Existe uma turma aí que não é dessas loucuras. E às vezes você quer ser tão pertencente e acaba se prejudicando porque você quer a aprovação dos seus amigos, tá bom? Então manda todo mundo cuidar das suas vidas e segue a tua, porque vai ser melhor para você. Caramba, hein? Uau. Não foi nada demais, mas assim, poderia ter sido e poderia ter tirado a vida Não foi nada de outras demais pessoas. porque você escapou, mas imagina atravessar o sinal 2 horas da manhã. Imagina sempre. Um cara que tá no piloto de um carro, bêbado, drogado, e você lá. E eu era mais louco do que quem tava lá, tô te falando. Louco mesmo, você tava louco. Nossa, Renan, tinha que levar uma surra, hein? Tá vendo? Tô te falando que tinha que levar uma surra. Pois é. Renan, quais são os próximos passos? Agora, quais são os seus próximos? Você é um cara boa pinta, você é um cara boa praça, um menino tranquilão. Quais são os próximos projetos? Mas eu ia te fazer uma pergunta. Você disse pra mim que foi casado. Você não teve filho nesse relacionamento? Não tive. Que bênção, né, Renan? Que bênção, né? Ia sofrer, ia ia estar sendo bem maior, mais difícil. Né? Sim. Ia ser um Parabéns, trauma bem maior. Graças a Deus. Mas e aí, como é que é? Quais são o rolê agora que você tá aí? Me conta as expectativas, bora! Então, assim, os próximos passos que a gente pensa, sempre tudo que eu faço é escutando a minha esposa, a Fran. Tudo. A gente nunca faz nada separado um do outro, Uau! Né? Então, acho que... Você é um cara inteligente?
Ah, eu me considero, sim. Porque a quando gente escuta busca a Fran, muito. né? Ah, escuta a Fran, pô, a gente estuda muito. E aí, se eu tô pendendo pra um lado, a Fran chega e, pá, não é por aí não. Ela é mais firme, ela é mais, assim, aquela mulher com mais pé no chão, fala assim, Renan, vem cá, te chamo mais pra realidade, porque você é mais coraçãozão, você é aquele, quem é o... Então, na verdade, pode parecer, mas eu sou mais esse cara mais É? firme um pouco. A Fran Ah, que é mais coração. olha, engraçado isso. E a gente junto hoje é a fórmula Uma perfeita, potência, assim. casal potência, uau. E a gente pretende hoje investir em pessoas. Nós estamos hoje no digital, a gente flutua por mais de 6 profissões no digital, mas a gente entendeu que o digital só é o digital porque tem alguém por trás. Certo. E como tem coisas ruins acontecendo por trás do digital, a gente quer ser essas pessoas que fazem as coisas boas que também tem por trás do digital. E hoje o nosso negócio é cuidar de pessoas, porque, por exemplo, quando a gente cuida de um Instagram ou passa uma estratégia para alguém, a gente sabe que essa estratégia vai ser usada e pode alcançar vidas. Muitas vidas. A gente não sabe a proporção. E as proporções da internet, elas são enormes. E a outra situação é treinar pessoas para fazer o que a gente faz. Uau! Porque daí a gente não sabe. Deus sabe o futuro. Careca e a Isabela jogaram a gente para ser palestrante, a gente tá gostando. Tá incrível, vocês estão melhor cada dia. Eu tô acompanhando, hein, Renan? Então, a gente tá gostando da ideia. E tá Daqui a gostando pouco da vai ideia vir o de treinar. produto, daqui a pouco vai vir as imersões, os treinamentos, as Também. mentorias. É sobre isso. É o que a gente pensa mesmo. Eu acho que isso, assim, já é. quem é bom igual você tem que fazer isso mesmo. Uau! Tem Me que, senti lisonjeada agora, meu povo. tem que fazer e tem que falar para as pessoas, tem que ensinar. Eu acho que o nosso negócio é com ensino. Amém. Renan, olhando para essa câmera aqui, que é sua, dê aquele recadão aí pra galera. Vamos lá, ó. Primeiro de tudo, você não é nada, como eu também não. A gente só é alguma coisa se tiver Deus. Então, creia em Deus, faça a sua parte, porque eu costumo dizer assim, que é um trilho, tem a responsabilidade humana junto com a soberania divina, e as duas apontam para o mesmo lugar que é o céu. Então, se você for responsável nas coisas que você se propôs a fazer, faça como se fosse para Deus. Dê o seu melhor. Uau. Não deixe para amanhã. Uau. Ame e cuide da sua família. E o resto é conversa fiada. Uou! É isso! Não vou chorar aqui. Parabéns! Essa emocionou. É porque é verdade. A mensagem ela é verdadeira. Gente, é isso aí. Iracast voando até você. A nossa bagagem é a sua história. E deixa eu te falar uma coisa. Não sei como é que tá a sua vida, seu dia. Não sei que hora você está assistindo esse conteúdo aqui. Mas seja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, sinta Deus falando no seu coração. A sua história, ela tem um peso que você não faz ideia. Ela tem que ser contada. Não negue a sua história, não renegue a sua história. Não tranque esse rio, não deixe as águas paradas. Conte, fale, abra o seu coração, transmita a mensagem que você carrega aí dentro de você e seja muito abençoado nesse momento, tá certo? Um beijo no seu coração. Renan, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu é que foi um agradeço. prazer lindo, foi muito gostoso ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Iraci. E esperamos o próximo. Bora! É isso, o próximo vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Produção, chegamos ao final de mais um Iracast. Bora!